Podcast 45 minutos. Abre aspas. O Fortaleza deu um dos maiores atropelos que já viu o Sport sofrer. Fecha aspas. Na visão do nosso comentarista, pesaram a estratégia, qualidade técnica e eficiência do Lion. Ele acrescenta que a questão física ou um eventual cansaço do Sport não fez diferença nos 20 minutos iniciais, quando o Fortaleza abriu 3-0. Pois é, pessoal, foi um verdadeiro apavoro, um atropelo do Fortaleza em cima do Sport na Arena Pernambuco. E os créditos aqui vão para o 45 minutos, para o meu amigo Cássio Zirpoli, que vai falar aí com muita propriedade o que ele achou, uma parte, dos comentários dele, do que ele achou sobre esta derrota do Sport. Lembrando, gente, o Sport está eliminado da Copa do Brasil, o Sport está eliminado da Copa do Nordeste. Não dá para normalizar de jeito nenhum, não dá para normalizar essas duas eliminações, tá? Eram torneios importantes para o Sport e para as quartas, e para as oitavas de final da Copa do Brasil. Renderia quase 4 milhões de reais para o Sport, além de passar mais uma fase. E para a final da Copa do Nordeste, poderia render o quarto título do Sport. E eu vim neste torneio, E eu vim batendo tanto nessa tecla porque, assim, eu achava que o Bahia seria favorito para eliminar o CRB, mas meio que torcia para o CRB eliminar o Bahia, porque o Sport passando pelo Fortaleza, a final seria na Arena Pernambuco, gente. Então o Sport faria sua terceira final seguida, Seguida da Copa do Nordeste, a segunda jogando em casa. Porque em 2022 o segundo jogo foi no Castelão e nós perdemos o título para o Fortaleza. Em 2023 foi na Ilha do Retiro, nós vencemos o jogo, mas perdemos nas disputas de pênalti para a equipe do Ceará. E este ano seria novamente na Arena Pernambuco. E o CRB, eu vejo o CRB um adversário mais fácil do Sport vencer e conquistar o título do que o Fortaleza ou o Bahia, E, gente, quem é que não vai concordar comigo nisso? Somente os torcedores do CRB que vão discordar, gente. Só o torcedor do CRB discordaria de mim. Eu garanto para você que torce por Fortaleza que você prefere enfrentar o CRB do que o Sport e do que o Bahia numa final. E não estamos falando desses 4-1 não. Mesmo que o Fortaleza tenha ganho de 4-1 do Sport como ganhou, se fosse jogar novamente Fortaleza e Sport ou Fortaleza e CRB, eu garanto que o torcedor do Fortaleza preferiria enfrentar o CRB, gente. Principalmente se a final fosse na casa do adversário. Mesmo o Fortaleza tendo vencido o Sport na Arena Pernambuco, eu garanto para você que o Fortaleza prefere enfrentar o CRB do que o Bahia. E a mesma coisa o torcedor do Bahia, gente. Eu garanto que o torcedor do Bahia prefere enfrentar um CRB do que um Sport e um Fortaleza. Por mais que os títulos em cima de um Fortaleza, de um Sport ou de um Bahia sejam mais prazerosos para a torcida que ganhou do que em cima de um CRB que é uma equipe menor. Mas aqui para nós é melhor enfrentar o CRB, E aí o Fortaleza vai jogar a final contra o CRB. O primeiro jogo é no Castelão, o segundo jogo é no Rei Pelé. E muito possivelmente, eu já vou dizendo hoje, tá? Muito possivelmente o Fortaleza conquistará o seu terceiro título da Copa do Nordeste, segundo de Juan Pablo Vojvoda. Opinião é a minha. Aceita? Se quiser, Você pode discutir, debater no campo das ideias. Deixa aqui teu comentário, tá? Bom, vamos ver agora, ouvir o que falou Cássio Zirpoli. Que, embora a gente tenha tido toda essa discussão sobre a questão física do esporte para essa partida, para o 3-0 não fez a menor diferença. Porque a gente estava falando assim, não deve jogar aquela grande discussão do time titular contra o Atlético, para aquela questão hoje. Ali a influência foi Filipinho, mas foi uma fatalidade. Ali é uma lesão que poderia ter acontecido poupando, até porque se não ia poupar os outros, a gente nem tinha dito isso, a gente nem tinha debatido isso, mas enfim, ali foi uma infelicidade, o jogador se lesionou, achei até estranho, até 6 a 8 semanas para uma lesão na coxa, lesão muscular, porra. Mas enfim, a forma como aconteceu não foi por cansaço, não tem nada disso. Foi nó tático, foi qualidade técnica, foi estratégia e foi eficiência. Somando tudo isso, o Fortaleza deu um dos maiores atropelos que eu já vi o Sport sofrer. Aqui, e o Sport sendo mandante ficou muito perto, porque o maior que eu vi
Foi no Brasileiro de 2007. O Internacional fez 5-1 na Ilha do Retiro. Teve um 5-2 do Vasco em 94. Teve um 4-0 do Fortaleza também, na Copa do Nordeste. Mas ali era o Sport eliminado, né? Esse jogo tem uma característica muito diferente. Ali era o Sport... 4-0 do Bahia e do Fortaleza no mesmo ano. Não, foi... Não, do Ceará. Não foi Ceará e Bahia no mesmo não, ano. Mas eu tô considerando jogos em Pernambuco, Fred. Da Bahia foi em Salvador. Estou falando em jogos Sport sendo mandante. Estou relembrando só nessa condição. E o Ceará fez 4-0 na Ilha. O Sport tinha sido eliminado na primeira fase. Mas assim, azar do Sport. E jogo em pandemia, ou seja, nem a atmosfera de público tinha, né? Mas assim, claro que foi uma grande vitória do Ceará. Mas estou querendo dizer que essa tem 35 mil pessoas, é uma semifinal. Semifinal do campeonato, 35 mil pessoas no estádio. Assim, tem uma diferença muito clara entre o jogo do time já eliminado e portões fechados. E os outros 2 jogos do Brasileiro, tinha muita gente na Ilha do Retiro. Enfim, desses jogos, o do Vasco eu vi o compacto, porque nessa época nem passava todos os jogos na televisão. Então, assim, o Fortaleza impôs uma das maiores derrotas que o Sport já sofreu como mandante. De cabeça aqui, sem dúvida, e que eu tenha visto também. Sem dúvida, estou falando em toda a história, né? Mas aqui, de cabeça que eu estou falando, é que eu tenha presenciado, ou no estádio ou na televisão. Gente, realmente foi um verdadeiro atropelo, um verdadeiro apavoro do Fortaleza em cima do Sport, e que fiquem lições aí para Mariano Sosso e para o elenco do Sport, né? Lições de que, nos jogos mais importantes que o Sport teve até agora, estamos praticamente batendo a porta do mês de junho, nos jogos mais importantes o Sport falhou, né, gente? Nós perdemos um jogo por Fortaleza por 4-1, nós perdemos um jogo para o Atlético Mineiro por 2-0, nós perdemos um jogo para o Bahia por 2-1 e apenas ganhamos um jogo do Atlético Mineiro por 1-0 e empatamos outro com o Fortaleza em 1-1. Então, de 5 jogos grandes que o Sport jogou este ano até o momento, com equipes de Série A, Atlético Mineiro, 2 jogos, Fortaleza, 2 jogos e Bahia, 1 jogo, o Sport venceu apenas um jogo. Que, por sinal, talvez tenha sido a melhor apresentação do Sport na temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena, que vencemos por 1-0. Mas, meu amigo, contra o Fortaleza na Arena de Pernambuco, que perdemos por 4-1, o Fortaleza, com 30 minutos de jogo, já estava 3-0, já tinha liquidado a fatura, gente. E contra o Bahia, lá na Fonte Nova, que perdemos por 2-1, se não fosse Kaique e França, a gente poderia ter tomado uma sonora goleada como tomamos do Fortaleza. E lá na Arena MRV, o Atlético teve as oportunidades de fazer 3 ou 4, não fez porque não quis, né? Portanto, Mariano Sosso tem que prestar atenção no esquema tático. Não é para deixar o time recuado jogando atrás, não, tem que ir para cima, mas tem que colocar, por exemplo, os jogadores na cobertura do Pedro Lima, que é muito ofensivo e está sofrendo marcação atrás, né? Por exemplo, ele não está sabendo marcar. O Moisés deitou e rolou nas costas do Pedro Lima, né, gente? Então tem que abrir o olho nesse sentido. E outra, os volantes precisam marcar mais, né? Por mais que esteja jogando bem, precisam marcar mais. Deixa like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal e agora só nos resta a Série B. Vamos rumo à Série A, se Deus quiser. Tchau, galera!